Entender por que pessoas tentam desmerecer os outros e o impacto que elas podem ter em nossas vidas nos faz compreender quão tóxico essas pessoas são e o quanto elas podem atrapalhar as nossas vidas. E talvez você já conheceu pessoas assim ou vai conhecer, e talvez tem pessoas assim próximas de você, só que você ainda não conseguiu identificá-las. E no vídeo de hoje vamos falar de algumas das suas características e entender o impacto negativo que elas podem gerar. E aqui está um assunto que podemos se dar muito bem, que é relacionamentos, quando aprendemos a ler as pessoas e não ser enganados por elas serem tóxicas. Então, quando você encontrar alguém que não possui comportamentos que torna a vida dela melhor e, consequentemente, a das pessoas ao seu redor, se afaste o mais rápido possível para o seu próprio bem, para que poucos danos ou nenhum aconteça na sua vida. E se esse assunto é do seu interesse, eu te convido a você ficar comigo até o final deste vídeo. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora mesmo para que você não perca vídeos como este e deixe a sua curtida para que outras pessoas sejam alcançadas por este vídeo. Então vamos lá entender um pouco mais sobre esses tipos de pessoas. E uma pessoa que tenta a todo custo desmerecer os outros a todo momento, elas podem ter um impacto muito grande na autoestima de uma pessoa, onde quando ela não possui maturidade e inteligência emocional para lidar com esses tipos de pessoas. E o jogo delas é o seguinte: é daquele tipo de pessoa, por exemplo, em um ambiente de trabalho que a todo momento tenta atingir a imagem, a reputação de alguém, dizendo coisas do tipo: a pessoa tal não se comunica bem, não é inteligente, faz as coisas relaxadamente, está na empresa ainda porque não apareceu alguém para ficar no seu lugar. No bairro onde ela mora, ninguém deve falar com ela, ela deve ter pouco contato com seus familiares porque é uma pessoa super chata, e aí elas às vezes falam diretamente para a pessoa palavras do tipo, ou ficam falando pelas costas aquilo que ela pensa até chegar na pessoa para que, de alguma maneira, ela venha a acreditar nessas mentiras. E assim ter pouco rendimento na empresa, não entregar resultados, até pedir demissão, e elas jogam o jogo baixo mesmo. Por isso precisamos estar com os olhos bem atentos a elas, até para elas não nos colocar em situações bem complicadas para sairmos. E podemos se proteger falando pouco com elas, mostrando muito pouco das nossas vidas, praticamente zero relacionamento, porque quanto menos pessoas desses tipos se relacionam e tomam informações a nosso respeito, menos danos podem causar. E como eu disse, tem dois tipos de pessoas que lidam com elas, que são aqueles que têm maturidade, coragem e inteligência emocional e não são atingidos por nada que essa pessoa falar ou fazer. Já tem aqueles que não têm tanta maturidade, coragem e inteligência emocional e podem ser mais fácil atingidas por elas, mas independente dos casos, sai muito mais barato aprendermos a identificá-las rápido, ter o mínimo do mínimo de contato com elas e assim cada um segue o seu caminho. Essas pessoas também são muito boas em gerar conflitos em relacionamentos, em colocar pessoas contra pessoas, até pessoas que eram grandes amigos. Porque são bons articuladores, sabem criar uma boa mentira, são fofoqueiras e baixar a guarda, dar um vacilo pode custar muito caro, porque tem situações que podemos evitar. Como costumo dizer, às vezes acontecem algumas coisas que nosso nome é envolvido, que fica bem difícil resolvermos a situação, sendo que poderíamos de alguma maneira ter evitado. Como, por exemplo, contamos algo para essas pessoas e aí elas usam isso que falamos ou algo que mostramos para contarem uma outra versão dos fatos que aí acaba nos prejudicando de alguma forma. Pois imagina um simples comentário: nossa, o chefe não acordou bem hoje, nossa, tal fulano chegou atrasado, deve ter acontecido algo urgente, e aí elas podem muito bem mudar a realidade dos fatos que ela ouviu e o tom e falar para outras pessoas: nossa, fulano virou fiscal de ponto, fica vendo que horas todo mundo chega e fica falando da vida dos outros, fulano deve estar de olho na vaga do chefe porque só sabe falar dele e não tem respeito nenhum por ele. E aí elas fazem coisas desse tipo sem dor na consciência e um dos seus objetivos é gerar conflitos, estragar relacionamentos, colocar uma pessoa contra outra pessoa. E às vezes elas fazem isso simplesmente pelo prazer, em ver a infelicidade alheia ou por ter algum interesse por trás. E usando o contexto que estamos usando aqui, um ambiente de trabalho tem como objetivo a vaga da pessoa. Geralmente pessoas assim têm o costume de se comportar dessa maneira, de ficar desmerecendo os outros em inúmeros lugares, com a sua família, onde moram. Por isso precisamos ter cautela e indo dando pequenos créditos de confiança para quem acabamos de conhecer, porque o erro de muitos é conhecer alguém no transporte público, na rua, na fila da padaria, no Uber e já começar a contar toda a sua vida.
E alguém que não conhecemos, é difícil saber qual é a sua real intenção por trás do que estamos falando. E às vezes até alguém que conhecemos é muito bom que esconde esta característica que às vezes demora tempos para a gente saber que uma pessoa não era quem parecia ser. A máscara cair e aí já causou grandes danos por onde passou. Por isso, uma das formas para termos bons relacionamentos é darmos pequenos créditos de confiança para testarmos as pessoas e assim a frustração com esses tipos de pessoas se tornará muito menor. Outra coisa que essas pessoas são muito boas é transformar um ambiente positivo, bom, saudável para um ambiente extremamente negativo. Sabe aquele almoço de família que você é convidado por um amigo para ir? E aí você chega nesse ambiente e demora para entender por que o ambiente parece pesado, negativo, uma sensação meio ruim? Pois é devido à presença desses tipos de pessoas que fica desmerecendo os outros, pois o sobrinho se aproxima perto desse tipo de pessoa e diz: nossa, eu consegui passar na 5ª série na escola, vou para a 6ª, e aí esse tipo de pessoa vai responder: não sei se você vai conseguir terminar o ensino médio não, seu pai e sua mãe não conseguiram, sua vida provavelmente não vai para frente também não. Se aproxima alguém e diz: consegui trocar de carro, e essa pessoa vai e diz: mas você vai ter que devolver para o banco porque você não vai conseguir pagar ou vai ter que trabalhar em 2 empregos para manter ele. Outra pessoa vai e diz: nossa, estou noiva e estamos se preparando para casar, e esse tipo de pessoa diz: vai ser questão de tempo vocês se separarem, pois não vão conseguir se manter financeiramente, ou diz: vocês vão ter que morar de aluguel para sempre porque vocês não vão conseguir comprar uma casa própria. E esse tipo de pessoas são assim, falam na lata, não se importam com os outros e seus planos dando certo. Não se importam com os outros e seus planos dando certo. Seus interesses próprios sendo realizados, para elas está tudo bem, porque o resto dando errado sobra mais das coisas para ela. E me diz, tem como um ambiente ser bom assim? Não, é bem difícil e muito provavelmente, em vez em quando, esse tipo de pessoa é convidada para almoçar em família apenas por cordialidade, porque ninguém suporta elas. Então aprenda a identificar esses tipos de pessoas. Pessoas são como livros, não é tão difícil de ler. E aí, quando entendemos quem é quem, tornamos a nossa vida um pouco mais fácil de ser vivida. E a consequência é evitarmos muitas dores de cabeça. Então, não brinque com essas pessoas. Não duvide de suas capacidades. Simplesmente mantenha distância. Mantenha em segredo as coisas em relação à sua vida e elas irão procurar outras pessoas para atrapalhar. E aí, gostou de aprender a identificar pessoas que tentam desmerecer os outros? Se você conhece alguém que precisa urgentemente aprender e identificar esses tipos de pessoas, compartilhe esse vídeo com elas agora mesmo. Já envie esse vídeo no grupo do trabalho, em grupos da família, em grupos aí da sua vizinhança, para que venhamos ter ambientes mais bacanas. E aqui do lado eu vou deixar uma indicação de outro vídeo para você assistir que vai te ajudar como foi este vídeo aqui. E lhe desejo um abraço e até a próxima.